Aê! Mais um super vídeo e hoje saindo da casinha. Olha só, saímos do nosso estúdio e viemos aqui para Tatuí. Estamos aonde? Na fábrica da Biotai. Para vocês conhecerem um pouquinho mais do que são as fábricas que fazem todos os produtos que vocês usam. Imagina a gente visitar a fábrica do corante, das essências, da base glicerinada. Então, hoje nós vamos começar pelos extratos glicólicos. Ó, só para você entender um pouquinho o que você vai conhecer, nós vamos falar sobre a fábrica que recebe as ervas, aqui ó, e depois de receber essa erva faz todo um processo para chegar esse potinho aí na sua casa e você usar o extrato. O extrato é aquela parte fitoterápica, muitas vezes, do seu shampoo, que é tão bem falado. Quer conhecer tudo isso e muito mais? Então hoje eu vou abrir a fábrica da Biotai para você conhecer. É nesse vídeo, é muito especial e é para você. Olha só, vou abrir a fábrica literalmente para vocês e hoje quem vai receber a gente é a Maíra para explicar um pouquinho sobre todo esse processo. Olá, Maíra. Tudo bem, tudo bom? Sejam Obrigado por receber a gente. Qual que é o seu papel aqui? Eu sou a farmacêutica responsável da Biotai. A Biotai, para vocês entenderem melhor, é um fabricante de produtos farmoquímicos, insumos farmoquímicos. E hoje a gente vai conhecer aí o nosso processo. E hoje você vai explicar pra gente desde o recebimento até a hora que sai o frasquinho, a expedição? Exatamente. E eles liberaram pra gente? Liberaram. A hora que sai o frasquinho já etiquetado dentro da caixa pra vocês. Então são vários processos. Aqui a gente tá com o recebimento de uma planta. Exatamente. Deixa eu ver, aqui é a carqueja amarga. Isso, então aqui a gente recebe a planta, ela chega, né, no caminhão dos nossos fornecedores e a gente vai tirar uma amostra dela para fazer essa análise. Que é uma primeira análise. Isso, que fica numa sala de amostragem. Então a gente tem uma sala de amostragem que a gente retira essa análise que vai para o nosso laboratório de controle de qualidade. Aqui ela fica aguardando até a análise ser finalizada e ela ser liberada para produção. Então depois de uma análise, uma aprovação, aí agora entra para a parte fabril mesmo, Isso. que pega essa erva e coloca dentro de um processo. Exatamente. E esse pessoal tá para esse recebimento? Exatamente. Aqui... Pessoal, todo mundo trabalhando quietinho. As meninas, elas recebem, então elas têm todo um checklist para avaliar tanto a questão de nota fiscal, quanto a questão do material mesmo, então quantos quilos a gente está recebendo, do fornecedor correto, a nota fiscal está correta, elas fazem esse checklist para receber, e então o controle de qualidade é acionado para retirar essa amostra. Entendendo que é um produto super responsável, né, porque vai para farmácia de manipulação, vai para vários lugares que precisam de muita segurança, então aqui é o que começa tudo. Exatamente. E aí vamos lá que ela vai mostrar agora como fabrica isso. Bora? Galera, olha só, chegou aqui as ervas aprovadas, aqui a gente tem o alecrim, hibisco, calêndula, deixa eu ver se eu sei todas, camomila, e daqui uma pessoa responsável vai agora começar a fazer a seleção de, sabe, separar feijão? Então, agora ele vai começar a separar essa erva para ir para outro processo e ela vai explicar pra gente como que é. Olha só que show, eu tô aqui com a Adilson, prazer Adilson. Eu tô com a Adilson que ele é responsável por essa parte da empresa, porém tem uma história muito linda. Ele começou a trabalhar aqui na Biotai há 8 anos atrás, quando a fábrica começou a ser montada e ele era ajudante de pedreiro. E olha só que show, hoje ele tá aqui com a responsabilidade fabril, né? Ele tem a responsabilidade da fábrica de fazer isso acontecer e comandar uma equipe, então a gente quer dar parabéns pra você por ser um exemplo aí, ó. Com certeza tem muita dedicação e agora ele vai colocar a mão na massa literalmente e falar pra gente e mostrar pra gente como que separa isso e como que vai lá pra fábrica. Então, bora lá. Bom trabalho.
Olha só, nós estamos então dentro da fábrica agora, literalmente, onde fabrica o extrato, e a Maíra vai explicar um pouquinho pra gente de como que é esse processo. A gente separou lá, foi aprovada e ela vem pra cá. Isso. Uma vez as plantas estando aprovadas, então ela vai vir para o processo de extração mesmo. Aqui são os equipamentos que a gente chama de percoladores. Então eles vão ficar em maceração, que nada mais é como se você estivesse fazendo um chá. Então primeiro você deixa ali a erva de molho e depois passa para o processo de percolação, que é você circular esse solvente extrator. Tá, então eu coloco a erva ali e aí eu passo por um processo que ela recebe água e propileno glicol. Por isso que é extrato glicólico. Exatamente. Tá. Os solventes dessa planta é a água e o propileno glicol. Que faz com que a gente consiga absorver o máximo de propriedade dela. Exatamente. A gente vai extrair essas propriedades que a gente quer da planta. Extrair para um processo hidroglicólico. Isso. Aqui dentro fica quanto tempo? Depende do produto. Alguns produtos, por exemplo, ele fica nesse processo durante 3 dias. E chega a quanto, no máximo? Pode ficar até 8 dias, dependendo do processo. Então, ele vai colocar ali dentro pra gente, a gente vai ver esse planta, processo, vai colocar o solvente. líquido e aí fica aí dentro. E aí você me falou que tem um processo de extração que você vai mostrar pra gente. Isso. Uma vez terminada a extração, a gente tem que descarregar o nosso produto final. Então, esse produto ele vai passar por uma filtração. Ó, isso é uma bomba. Recebe o produto e automaticamente ele já filtra. Isso, exatamente. Ele já passa por um filtro e então vai para nossa embalagem, que depois vai para a embalagem final. E aí tem uma quarentena, tem uma exatamente. Depois de retirado esse extrato, ele vem para essa embalagem, o controle de qualidade amostra novamente. Volta para o laboratório. Isso, volta para o laboratório. Uma vez o controle de qualidade liberando, aprovando, que vai para a embalagem final. Que legal. Então esse é todo o processo que uma erva precisa para virar esse extrato que você recebe em casa. Exatamente. Então vamos mostrar para vocês. Vamos lá. Então a Maíra estava explicando pra gente que aqui é o primeiro processo, é o mais, como se diz, o mais grosso, é o processo mais simples. Então aqui a gente tem os percoladores, como eu tinha falado, e pra cá a gente tem os outros tanques de extração. Então não é só aquele tipo ali não, então quando começou a Biotai, que na verdade era na Pie, era daquele jeito. Exatamente. E um dia eu conto a história pra vocês. Aqui nos tanques de extração, então, a gente consegue fazer quantidades maiores e processos mais rápidos. Conseguimos otimizar os processos. Então a gente está falando de uma evolução aí, que aí daquele potinho depois virou esse potão gigantão. E a gente tem um aqui que é mais moderno, gente, dá uma olhada. Aí virou gente grande, aí o negócio já é de gente grande. Pode subir lá? Pode, à vontade. E aí aqui é o mesmo processo de lá, porém um pouco mais evoluído, uma quantidade maior. E aqui você estava me explicando que aqui acelera o processo. Exatamente, porque aqui a gente utiliza a temperatura no processo de extração. Que legal. E não é uma temperatura muito alta, que isso prejudica a erva. Cada erva tem sua temperatura. Exatamente. Eu estou colocando a mão aqui, gente, tá bem morninho. Em torno de 60 graus a gente utiliza. E é um montão de erva, gente. Que demais. E aí, a gente acabou o processo por aqui. Isso. Aqui. Conseguimos extrair. E aí eu vou mostrar pra vocês. Isso aqui tá terminando de fazer essa maceração toda. Isso, aqui eles já estão armazenados, aguardando a análise do controle de qualidade. Tá, e olha que legal esses containers que ela explicou pra gente. Terminou aquele, pá, veio pra cá e ficou em quarentena. Eu achava que quarentena era sempre 40 dias, não. Não, é o tempo de análise. É o tempo de análise. Geralmente gira em torno de 7 dias. Entendi. Então aqui estão os extratos, ó, melissa, centelha asiática. Esses são os extratos que já está quase pronto para chegar em casa. Exatamente. E deixa eu perguntar uma coisa. Às vezes ele fica parado aqui e como isso? O pessoal de casa percebeu que ele é natural, vai ter diferença de cor?
De lote para lote? Isso, dependendo como a nossa matéria-prima natural, então as plantas que a gente recebe, pode ter de acordo com o horário que foi a colheita, se choveu naquele mês ou não, pode ter essa variação de cor da planta e consequentemente do extrato final. Do extrato. E muitas vezes o extrato, a minha história toda com extrato, Maíra, começou porque eu comprava um extrato em um lugar e ele era bem transparente e eu achava que era perfeito. Uma vez, um dia, o marido de uma aluna, ele trabalhava com análise, era farmacêutico também, e ele foi fazer análise do extrato que eu falei no lugar, né? Isso há 18 anos atrás, aonde eu indiquei a aluna, e esse marido viu que aquilo era água. E ele, muito bravo, foi até minha empresa e falou, o ateliê pequenininho, não vendia matéria-prima ainda, tá? Ele viu aquilo e ficou pé da vida e foi até o ateliê e falou assim, com que base você tem para indicar esse lugar? Aí eu, por quê? O que aconteceu? Ele falou, porque isso é água, isso não tem nada dentro. Eu, calma aí, eu falei, mas aí ele falou, então, primeiro não indique ninguém que você não conheça. Aí eu, putz, o que eu faço? Ele falou assim, então vai estudar. Ele respondeu bem assim. Foi o start, foi na hora um baque super negativo que gerou um grande positivo. Aí eu comecei a pesquisar e encontrei, que eu falei Napier pra vocês, eu encontrei a Napier, que foi a primeira Biotai, né? Que foi construída pelo Alan lá há muitos anos atrás. Era perto da minha empresa, eu fui conhecer e saber, gente, que de acho mesmo é isso. Aí fui conhecer esse processo. Então, para vocês de casa entenderem, a primeira fábrica que eu conheci, o primeiro processo realmente que eu fui lá certificar qualidade, para eu assinar e falar, esse eu garanto, foi pelo extrato. E por coincidência, que não existe coincidência, né? Deus faz tudo muito amarradinho, a gente veio parar na primeira matéria dentro do extrato. E muitas vezes a gente tem dúvidas assim, aqui é um extrato, deixa eu ver, do maracujá fruta. O extrato do maracujá, não tem como ele ser transparente? Aí eu, aí eu não poderia falar. Aquele primeiro que eu usava, que era água, era transparente. Agora, quando a gente fala de extrato, como vocês viram ali, gente, ele é concentrado. Ele tem cor. Muitos são transparentes, mas muitos têm cor. Dependendo da planta, ele tem cor ou não. Os extratos glicólicos, que é o que a gente estava falando deles, eles têm o que a gente chama de rácio 1:2, ou seja, 1 quilo da planta dá origem a 2 quilos do extrato. Então, bem concentrado. Exatamente. Então, esse extrato, ele pode ou não, dependendo da planta e das propriedades dela, pegar essa cor da planta, uma cor mais, outra menos. Vamos lá. Eu já trabalhei com guaçatonga, que é super forte. A gente tem própolis extremamente forte. Sim. Camomila. Eu adoro de calêndula. É demais. Então tem todos esses. Tem a cor que tem do cor. extrato. E tem uma outra pergunta do pessoal de casa que sempre acontece. Peter, no fundo do meu pote fica depositado um pouco de uma borra. É natural? É natural. Eu tô até vendo aqui, tem um pouquinho, ó. Tem pouquinho, parece. O produto é natural, então isso tem algum negativo? Não, em momento nenhum. Então essa borra, por exemplo, se a gente faz um suco de laranja em casa e deixa ele lá descansando no copo, ele vai decantar. Então é a mesma coisa com o extrato. Como ele é natural, são as propriedades da própria fruta, folha que a gente utilizou na extração, ele pode decantar. O que a gente pode indicar nesse caso é fazer a filtração em papel para só retirar essa mucilagem, que é o que a gente chama. Só por apelo estético. Isso, só pelo estético, porque não é nenhuma alteração no extrato, nenhum problema com relação a ele. O pessoal, Maíra, já entendeu em casa que passa por vários processos, que a gente realmente analisa isso, sai com toda a autorização e tudo bem certinho. Eu dou uma dica sempre para ele, na hora que ele for usar, ele fechar. Agitar, porque se tiver essa fuligem fica por igual e assim ele entende isso como uma qualidade, exatamente. Certo? Então a gente até aqui tá ensinando direitinho. A ideia da gente é mostrar para vocês toda a qualidade dos extratos e ver tudo isso aqui, que o mundo fala sobre fitoterapia e o Brasil é um dos mais ricos nisso, que conseguem todas essas ervas, essas plantas, essas frutas e isso é muito importante você valorizar. Agora, daqui passa por uma outra análise. Isso, agora o controle de qualidade vai coletar uma amostra dessa análise, desse produto e volta para o laboratório para fazer as outras análises agora referente ao produto final. Para poder dar essas certificações. Isso. E agora é aquela área daquelas mulheres mais sérias. Exatamente. Vamos lá. Controle de qualidade.
Então foi aprovado, passou pela quarentena, passou por todo o processo e tá aqui. Isso, aqui está o nosso produto aprovado pelo controle de qualidade e ele vem para a última etapa antes de chegar lá para vocês, que é o fracionamento já nas embalagens finais. E aí essa embalagem já foi higienizada, tudo perfeitinho, essa máquina ela já dosa o meio quilo? Exatamente. É por quilo aqui ou por litro? É por quilo. Por quilo. É, a gente já fez o ajuste dela de acordo com esse fracionamento de 500. Que é o produto Peter Paiva saindo já, tampinha laranja. Então a gente já fez essa conversão, né, quilo e litro. Ela vai fracionar, então um jato dela é igual a 500 gramas que vai nessa embalagem. Que show. Dos glicólicos. Amei conhecer a fábrica. Primeiro, Que quero agradecer sua disponibilidade, mostrar tudo isso que é muito rico, né? E dizer que a gente também tá lá com um monte de arte, um monte de coisa, valorizando sempre. Então acho que a missão da gente aqui foi pegar todas essas informações para fazer com que as pessoas em casa entendessem a riqueza disso, né? A gente tá no interior de São Paulo, com esse monte de ervas, com um clima delicioso e é desse clima que saem todos os extratos que vocês recebem na casa de vocês. Obrigado, viu, Maíra? A Biotype agradece a visita de vocês e voltem sempre. Sim, a gente que agradece a qualidade, porque eu acho que começar, né? Começar como eu comecei, buscando uma resposta por conta de um problema, a gente chegar no lugar que hoje, depois de 18 anos, eu ver isso tudo dessa forma, pra mim é muito gratificante. Obrigado mesmo. Bom. E agora, bora lá fazer muito sabonete com muitas propriedades para você deixar seu produto cada vez mais rico. Valeu!